Bicho, tu quer ver como o negócio é detalhado? O pessoal não sabe disso. Quando você constrói um túnel ferroviário no Brasil, você sabia que o túnel ferroviário ele é mais largo do que devia ser? Se você olhar assim, você fala assim, ué, por que o trem passa naquele túnel e ele é tão largo? Nossa, deve ter gastado um dinheiro ali para poder alargar essa parede a mais ali. Tá sobrando espaço. Caminha gente ali do lado do trem, o trem passando e gente passando do lado assim. Por que tem essa largura? Bicho, tem essa largura porque se o Brasil entrar em guerra, você vai ter que transitar pelo meio ferroviário os blindados embarcados no trem. E o blindado é mais largo que o trem. Então, quando você constrói um túnel ferroviário no Brasil, as Forças Armadas têm que aprovar o projeto, porque tem que passar dentro daquele túnel um blindado, não é só um trem. Tá certo? Então, toda a estrutura, inclusive a logística brasileira, ela é prevista, ela é planejada e passa pela supervisão das Forças Armadas para que nós tenhamos tudo disponível quando precisar. Você não tem como alargar um túnel na hora que começar a guerra. E o blindado não vai passar, bicho. Se ele não passar, morre todo mundo. Então você tem que ter o túnel na dimensão correta. Tá bem? As pontes têm que ter capacidade correta, senão também não passa o blindado e por aí vai. Tá certo? Então você tem essa preparação do território nacional. O pessoal não sabe disso, tá certo? Mas existe essa preocupação para que essa preparação seja feita de maneira que, se tivermos essa eventualidade, nós não sejamos surpreendidos. Perfeito, irmão. Cada dia mais apaixonado pelas Forças Armadas e ainda tem pessoas que insistem em dizer que as nossas forças não servem para nada ou são despreparadas. Esses dias mesmo, deve ter uma semana, teve um camarada aí que falou publicamente, um políticozão desse aí, que o Brasil não aguenta uma guerra com a Venezuela. Ah, tá. Eu não vou nem citar o nome, até para te deixar bastante à vontade, para você não ficar preocupado com essa questão política. Pergunta do Glauber. Alguém citou que o Brasil não tem condições não aguenta 2 dias numa guerra com a Venezuela. Disse que que o Brasil não tem nenhuma capacidade de comunicação, que os GPS são GPS de comunicação americana, que qualquer outro país desliga, o Brasil não se comunica, o Brasil não consegue ficar 2 dias numa disputa. Por favor, enriqueça de conhecimento aí para quem não tem. Tá bom. Porque... Então, eu vou enriquecer de conhecimento, mas você vai me lembrar no final para a gente falar um pouquinho sobre um combate com a Venezuela. Excelente. Tá bom? Porque aí eu dou um exemplo prático. Muito bom. Da coisa, tá bem? É outra coisa que o pessoal não sabe, não, mas nós já tivemos um combate com a Venezuela. Mas sim, vou buscar os dados primeiro aí nessa direção que você falou. Vamos lá. Sistema de GPS. Sim, nós temos muita dependência da constelação que está em cima das nossas cabeças e que não nos pertence. Então, esse é o mal de nós não sermos tecnologicamente tão avançados como um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem a constelação de GPS na sua mão. Eu vou contar um negócio interessante para você que talvez você não saiba. O americano, ele tem condições de introduzir na sua constelação de satélites que está em cima da nossa cabeça, ele tem condições de introduzir um erro proposital na medida que o GPS fornece para os nossos aparelhos, inclusive para os nossos telefones, tá? Se hoje você transita com seu telefone na rua e ele mostra certinho onde o carro está, né? Todo mundo tem isso, hein? Para quem não sabe, tem um GPS dentro do seu telefone que lê o que o satélite está mandando e permite que você que tenha a localização no mapa do carro na rua. O americano tem condições de introduzir na constelação de satélites que está em cima da cabeça um erro proposital ao seu critério, que pode ser de 10 metros ou 10 quilômetros. Então, imagina, por exemplo, você está com seu carro na rua e o seu telefone, por exemplo, vamos supor que tenha introduzido um erro proposital de 500 metros, tá certo? E ele não seja capaz de colocar o seu carro com a precisão de menos de 500 metros. Cara, você não sabe em que rua você está. Então, se hoje você consegue navegar com seu Google Maps ou com seu Waze ou sei lá o quê, e está vendo o seu carro, aquela bolinha andando em cima da rua, imagina se aquela bolinha não conseguir se localizar num raio de 500 metros. A bolinha vai estar andando de rua para rua, você não vai saber em que quarteirão você está. E se essa imprecisão for de 1 quilômetro? E se ela for de 10 quilômetros? Então, agora, um GPS com precisão de 10 quilômetros serve para alguma coisa? Ah, vou jogar fora. 10 quilômetros, a bolinha não sabe onde está? Não, calma lá. Para você andar com seu carro na rua não serve para nada. Mas para um navio no oceano, 10 quilômetros é aceitável. Se ele está 10 quilômetros para lá ou 10 quilômetros para cá, para o navio no oceano,
ele consegue navegar razoavelmente bem, mesmo com uma imprecisão de 10 km. Tá certo? Então, veja bem, quando o GPS foi criado, tá certo? Na década de... para uso militar na década de 80. Tá? Quando ele foi criado, o americano ele tinha 2 tipos de constelação. Ele tinha uma que tinha o sinal acurado e uma que tinha o sinal propositadamente desacurado, tá certo? Então o que acontecia? E lembra, não tinha telefone celular, tá certo? Você tinha o aparelho de GPS, que era um tijolo desse tamanho que você carregava pendurado na cintura, tá? Então você pegava o seu aparelho de GPS da Magellan, de outras fabricantes, que eu usei essa porra direto, tá? Na selva a gente usava. Ali você tinha o aparelho de GPS que fazia contato com a constelação de satélite que não tinha acurácia, que não tinha precisão. Então você tinha ali uma coordenada, e o que ele dava para você não era um mapa, ele não te dava um mapa, ele te dava uma coordenada, um número. Você pegava aquele número, ia num mapa, numa carta, né, uma carta topográfica, num mapa, e você locava o ponto, tá certo? Esse número não tinha precisão. Então você podia estar 500 metros para lá, 500 metros para cá, você nunca sabia. Você sabia mais ou menos, eu tô perto de Campinas, São Paulo, mas não sei bem se eu tô aqui no Jardim Guanabara ou se eu tô no Jardim Nova Campinas, entendeu? Porque a precisão não era boa. Agora, o americano, ele tinha um GPS especial, que tinha uma caixinha grudada embaixo dele, que você tinha que logar e a senha mudava todo dia, onde você conseguia fazer o contato com o GPS preciso, com a constelação que dava o sinal preciso. Então, só naquele GPS, com a senha do dia, você conseguia ter a coordenada certinha, com erro de 10 metros, que permitia você fazer orientação de precisão, que permitia você identificar se tivesse naquela época um carro andando na rua, ele ia estar na rua, tá certo? Então, o americano tem capacidade de alterar essa precisão do GPS e transformar o nosso telefone em nada, tá certo? O russo se conformou? Não, lançou sua própria constelação de satélite, tá certo? Então hoje nós temos algumas constelações de satélite que fazem esse serviço de orientação pelo mundo afora, tá bom? Os países que detêm a capacidade de governar essa constelação alteram a precisão dos dados ao seu critério. Hoje o mundo todo está com as constelações liberadas para precisão máxima. E você consegue ver o seu carro andando, a bolinha andando na rua. Se estourar uma guerra, meu irmão, acaba essa brincadeira. Tá bem? Então, você perde essa ferramentinha aqui do telefone, joga fora. Tá? E em combate, se você viciou em usar esse negócio, você está roubado. Então você tem que manter a sua formação dos militares, por exemplo, com força, com forte vínculo, com orientação, carta terreno, com estudo de mapas, para você poder não depender tanto do seu afamado GPS. Tá certo? Então, isso aí, concordo com o camarada, tá certo? Então, nós somos dependentes, sim, dessa brincadeira. Estamos falando da Venezuela. O senhor citou 2 países, citou os Estados Unidos e citou o Russo. Quais são os países que têm essa constelação aí? São muitos? Eu não sei te dizer quais são, mas se eu não me engano, países europeus têm também, eu não sei qual além da Rússia. Tá, e nós não temos? Nós não temos. Não tenho certeza se a China já colocou a sua constelação completa, eu sei que estava colocando, tá? A China estava lançando satélites para montar a constelação, não sei se já montou. E a dificuldade de se ter isso, o investimento... O que é legislação? Se você não tiver um veículo lançador de satélites, você vai pagar uma baba de dinheiro para lançar essa constelação, tá certo? Então o Brasil tem tentado desenvolver o seu veículo lançador de satélites. Tivemos um acidente feio alguns anos atrás, acho que vocês se lembram, né, que explodiu um foguete lá. Até hoje se suspeita se isso não foi uma sabotagem, porque é uma tecnologia foda de conseguir. Se você está quase conseguindo, alguém vão fazer tudo para te derrubar. Mas tentamos montar o nosso veículo. Até hoje o programa está de pé, está se reerguendo, etc. A intenção é que o Brasil tenha o seu veículo lançador de satélites. Não sei em que pé que está mais ligado à Força Aérea, mais ligado ao MCTI, que eu não tenho muito vínculo. Tá? Mas o Brasil tem o programa ativo para poder ter o seu veículo. Sim. Enquanto não tem, paga aluguel, paga carona nos satélites, nos foguetes que outros países decolam para poder levar os seus satélites para cima. Sim, e aí tendo é só jogar e espalhar. Não é bem assim não, porque o satélite, o GPS... Uma linguagem simples aí, só pra gente... Cara, o GPS é um negócio muito, muito bacana, tá certo? Vamos dizer assim, o que o teu aparelho faz é medir o tempo que leva a onda lançada pelo satélite até chegar ao seu aparelho. E com base no tempo, como ele sabe a distância e o tempo, ele calcula a distância que você tá do satélite que está lançando aquele sinal. E o que ele faz, o sistema faz? Ele pega 2 ou 3 ou 4 satélites, e quanto mais satélites ele contacta, mais precisão ele tem. Porque ele vai usando os vários sinais para poder
montar a sua precisão. Por isso que às vezes você olha para o teu mapa e aparece assim, a acurácia não está boa, não sei se você já viu isso no Google, às vezes está navegando, aparece uma mensagenzinha, para melhorar a acurácia, aperte aqui, ou alguma coisa assim, tá? Tem várias maneiras de você fazer essa jogada. Você pode usar o satélite no sistema GPS ou você pode usar as antenas locais que transmitem os sinais aqui para o aparelho, tá certo? Mas quanto mais antena tiver, quanto mais satélite tiver, melhor. Então, vamos dizer assim, a jogada é você ter muitos satélites. Quanto mais densa é a constelação, mais precisa é a medida que você tem. E não ter a consciência que não tem. Se você não tem o controle sobre a constelação, o cara que controla vai fazer o que ele quiser com a precisão daqueles dados. Sim. Tá certo? E aí tem que ter uma consciência, não ficar totalmente dependente, porque a qualquer Exatamente. momento, num conflito, você tem que ter a vai capacidade. ser desligado e ninguém tem dúvida disso. Claro, né? claro. Por isso que militar é bom de orientação, por isso nas competições de orientação são os milicos que ganham, porque a gente estuda isso desde que a gente está na escola e estuda com GPS ou sem GPS. Tá certo? Para que a gente possa ter o dado disponível sem você depender de ter ali o bichinho aparecendo na sua tela no mapinha, que aí é fácil. E a salvaguarda é essa, então. Não está perdido porque tem outras formas de orientar. Exatamente. Você vai buscar orientação sem depender da tecnologia. Até porque foi assim antes de 80, né? Sim, sim. Como sim. professor, o emprego começou a partir do... Isso. As tropas que usaram o GPS primeiro, as de operações especiais, as tropas de selva, começaram a usar o GPS no Brasil em 93. Eu estava em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas, quando a gente recebeu os primeiros GPS brasileiros para uso. Tá certo? Mas depois, em 99, eu fiz um curso nos Estados Unidos, onde eu tive acesso ao GPS militar, que tinha a tal da caixinha grudada e que permitia que você, com a senha do dia, você pudesse ter a orientação. Então eu recebi o GPS, recebi a senha do dia, eu loguei e fiz a minha orientação junto com os meus amigos americanos para poder, né, aprender a usar o aparelho, usar melhor o aparelho. Sim. Não temos evoluído igual outros países, né? Mas também não é uma exclusividade nossa, né? São poucos países que, assim como a bomba atômica, tem ali a detenção de decidir quando liga, quando desliga e como é que vai ser conduzido, né? Então, poucos países. Não gostaríamos de estar nessa situação, né? Não. Mas é aquele negócio também, né? Veja bem, hoje em dia ninguém faz guerra sozinho. Então, se você imagina que o Brasil vai entrar em guerra com algum país e não vai ter um aliado, esse aliado terá, né? Esse aliado possivelmente vai ter. Também agora, a gente vai se alinhar com o aliado A, B ou C? Não sei. O Brasil vai algum dia entrar num conflito armado aliado, por exemplo, à China? Não sei. Pode ser, né? Tá certo? A Rússia, os Estados Unidos. Certamente essas três potências têm os seus meios tecnológicos para prover um serviço como esse. Tá bem? Se nós entrarmos aliados com um desses países, e o país realmente for um aliado de valor, que nos apoia de verdade, se ele enfraquecer o seu sinal de GPS, por exemplo, e causar um erro proposital, nós receberemos as senhas para poder, com nossos aparelhos, ter o acesso à coordenada mais precisa. Então, sim. Né? De fato, vão existir essas potências em um dos dois lados. Né? Dificilmente a gente vai entregar sozinho, né? Hoje em dia o mundo não enxerga isso mais, né? Sim. Você vê a Ucrânia, né? Tá sozinha? Não tá sozinha. A Ucrânia não tá sozinha. Pode não ter ali combatente da europeu lá do lado, mas até tem mercenário, né? Que eles chamam de mercenário, né? Alguns não são. Mas, assim, não está sozinha. Então, acho que numa guerra, qualquer guerra, não estaremos sozinhos, não. De repente, o nosso parceiro tem ali a sua constelação de satélite e vai quebrar nosso galho. Não que a gente não vai desenvolver por isso, né? Não, mas tem toda uma dificuldade com o país que somos, né? Em desenvolvimento ainda, que é uma dificuldade para estar...